Como saber se seu amado falecido está em paz? 7 ensejos sobrenaturais de Chico Xavier. Maria sempre foi uma mulher de fé inabalável. Mas quando perdeu João, seu marido adorado, a luz que iluminava sua vida pareceu apagar. Em meio à dor profunda, ela se perguntava: onde estará João agora? Ele realmente encontrou a paz? Na pequena capela da paróquia, onde tantas vezes tinham orado juntos, Maria se sentou sozinha, com o coração em pedaços, ciente de que precisava de um sinal, algo que a confortasse. Enquanto orava, as palavras de Chico Xavier ecoavam em sua mente: a morte é apenas uma transição. Essas palavras poderosas pareciam flutuar no ar, quase palpáveis. Num espaço silencioso, Maria percebeu um arrepio na pele, como se uma presença suave a envolvesse. O aroma de rosas frescas, que ela conhecia bem, surgiu do nada, trazendo de volta memórias de momentos felizes ao lado de João. Foi quando tudo começou a acontecer. Nos dias que se seguiram, Maria notou coisas estranhas ao seu redor. Uma manhã, enquanto dirigia, uma canção sobre amor eterno começou a tocar na rádio, e o coração dela disparou. Como se João estivesse sussurrando diretamente em seu ouvido: estou aqui contigo. Ao caminhar pelo parque, uma borboleta branca pousou em seu ombro, e ela não conseguiu segurar as lágrimas. Era como se João estivesse lhe dizendo que tudo ficaria bem. O cheiro doce que veio do ar na capela, quando revisitou o lugar da memória, era tão forte e familiar que seu corpo vibrou com a certeza da presença dele. Mas uma dúvida persistia: seriam realmente sinais de João ou fruto da sua imaginação? Para explorar essa dúvida, Maria se uniu a um grupo de oração da comunidade, onde encontrou conforto e acolhimento. As histórias de pessoas que sentiram a presença de seus entes queridos e receberam mensagens de esperança a aqueceram por dentro. Porém, a insegurança ainda a atormentava, como uma nuvem escura pairando sobre a luz resplandecente da fé. Então, durante uma noite de oração fervorosa, algo extraordinário aconteceu. Quando todos pediam com fervor a intercessão de Santo Antônio, uma luz intensa irrompeu na capela, iluminando a imagem de Nossa Senhora como se estivesse acesa por dentro. Os murmúrios de assombro ecoaram entre os fiéis, e os olhos se viraram imediatamente para a fonte da luz divina. E naquele instante, Maria sentiu uma onda de energia, uma alegria indizível. Uma voz suave e tranquilizadora invadiu seu coração: estou em paz, ainda te amo. Diante daquela revelação, lágrimas de alívio escorriam pelo rosto de Maria. O amor verdadeiro nunca se extingue, ela compreendeu. Mas, ao olhar ao redor, uma nova pergunta surgiu: como poderia compartilhar essa mensagem com todos que também precisavam de esperança? A luz foi se apagando lentamente, mas a conexão com João ardia intensamente em seu coração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a certeza das palavras de João ecoando em sua mente, Maria percebeu que esta era apenas a primeira página de sua nova jornada. Os sussurros de esperança que emergiam de sua experiência poderiam iluminar o caminho de outros também. A fé renascia dentro dela, e a comunidade começava a sentir que o amor pode, sim, superar a barreira da morte. Mas o que mais aguardava Maria nesse caminho espiritual ainda estava por vir. Maria começou a frequentar o grupo de oração com mais frequência. A cada reunião, sentia que a energia da comunhão entre os irmãos era restauradora. Testemunhos de fé e amor estavam por toda parte, e as partilhas emocionais se tornaram um bálsamo para a dor que ainda ardia em seu coração. No fundo, ela entendia que cada experiência partilhada não era apenas um relato, mas sim um fragmento de um universo invisível que a conectava a todos. Um certo dia, a líder do grupo, Dona Rosa, uma mulher de longos cabelos brancos e um sorriso que aquecia a alma, apresentou um tema profundo: os sinais que nos rodeiam. Ela falava com tanta paixão sobre como o amor transcendia barreiras temporais. Maria escutava com atenção, absorvendo cada palavra.
Lembrou-se da música na rádio, da borboleta em seu ombro e daquele perfume que sentirá na capela. Era como se cada uma dessas experiências estivesse se entrelaçando para formar um grande mosaico de amor. Após a reunião, Maria decidiu se aproximar de Dona Rosa. Você acredita que nossos entes queridos podem nos enviar mensagens mesmo depois de partirem? Perguntou, sua voz tremendo levemente. Dona Rosa sorriu e respondeu, querida, o amor nunca desaparece. Ele apenas se transforma. Nossos amados estão sempre ao nosso redor, nos apoiando nas formas mais sutis. Intrigada, Maria compartilhou suas experiências com Dona Rosa, que a incentivou a escrever tudo o que sentia em um diário. Coloque suas emoções no papel e veja como elas podem se transformar em luz para você e para outros, sugeriu Dona Rosa. Assim, Maria começou a escrever. Cada palavra que avançava na página era como se estivesse liberando um pedaço de peso que carregava consigo. E mais uma vez, na solidão doce de sua escrita, ela podia sentir a presença de João. À medida que se entregava mais a essa prática, um novo entendimento começou a surgir dentro dela. Era como se as palavras estivessem guiando-a em uma viagem espiritual, abrindo portas para novas revelações. O amor que havia perdido não era só uma ausência, era uma força pulsante, uma energia que a cercava e a impulsionava para a frente. E ao final de cada sessão de escrita, Maria se sentia renovada, mais próxima de João do que nunca. Determinado a compartilhar suas descobertas, Maria trouxe suas anotações para o grupo de oração. Ela queria que outras pessoas experimentassem a mesma paz e esperança que encontrou através da escrita. Tantas histórias dentro daquelas páginas poderiam tocar corações aflitos, ela pensou. Um livro sobre amor e conexão espiritual, ela disse a si mesma, enquanto praticava em frente ao espelho. Uma noite, enquanto a lua se erguia suavemente no céu, Maria começou a ouvir uma melodia doce que flutuava até ela como se estivesse vindo de longe. Era uma música que João costumava tocar no violão nas noites em que se sentavam juntos à beira da lareira. A sensação de sua presença era tão intensa que ela sorriu. Com lágrimas nos olhos, Maria sussurrou, você está aqui, não está? Inspirada por aquele momento, Maria decidiu que era hora de organizar um evento especial na capela, onde todos os que já perderam alguém especial pudessem vir, compartilhar suas histórias, e sentir o amor que ainda existe. Aquela celebração seria um tributo não só a João, mas a todos os amores que permaneceram vivos nos corações. A ideia a animou e a iluminou, mas nova incerteza surgiu. Como organizar um evento dessas proporções? Seriam as pessoas realmente abertas a essa experiência? Dúvidas começaram a dançar em sua mente, mas Maria se lembrou das palavras de Dona Rosa, o amor te guiará. Assim, decidiu seguir em frente. E quando a data do evento se aproximou, Maria começou a sentir uma energia diferente ao seu redor. Algo grandioso estava prestes a acontecer. O que mais o universo tinha preparado para ela? Por que aquele sentimento de expectativa estava fluindo em seu peito? A verdade é que os sinais de João e dos outros amados nunca haviam abandonado seu lado. E a grande revelação estava a caminho. O dia da celebração finalmente chegou e a capela estava adornada com flores coloridas e velas acesas que lançavam uma luz suave e acolhedora. Maria caminhava de um lado para o outro, sentindo os nervos à flor da pele, mas ao mesmo tempo uma imensa expectativa crescia dentro dela. Cada detalhe parecia sussurrar a promessa de um encontro espiritual poderoso, uma união de almas que transcenderia qualquer dor ou saudade. Logo, os participantes começaram a chegar. Entre sorrisos tímidos e olhares curiosos, alguns abraços foram trocados e o ar se encheu de uma vibração amorosa. Maria olhou ao redor e viu rostos familiares, mas também pessoas novas que estavam ali em busca de conforto em suas perdas. O momento de pegar ao palco parecia mais do que um simples discurso, era uma oportunidade de criar uma ponte entre mundos, entre a vida e a eternidade. Com o coração acelerado, Maria subiu ao altar improvisado. A luz suave das velas iluminava seu rosto, e ela podia sentir a presença de João como um abraço caloroso, encorajando-a a prosseguir. Respirou fundo e começou a falar. Hoje, nos reunimos não para lamentar, mas para celebrar o amor que nunca se vai.
Sua voz ecoava na capela, ressoando em cada canto, tocando as almas presentes. Ela compartilhou histórias de esperança e conexão, mas também falou sobre os sinais que muitas vezes deixamos passar. As borboletas inesperadas, a música suave que toca ao fundo, aquele perfume que chega como um sopro de saudade. Cada testemunho que emanava de sua boca era uma verdadeira canção de amor, um hino que unia todos aqueles corações aflitos. Enquanto falava, Maria notou que muitos a escutavam com os olhos brilhando. Algumas pessoas tinham lágrimas escorrendo, enquanto outras pareciam mergulhar profundamente em memórias afetivas. Pude sentir o amor pulsando e se entrelaçando como uma corrente invisível que unia cada um ali presente. Era como se os próprios entes queridos respondessem àquele sagrado chamado, fazendo-se notar através dos sentimentos que aqueciam aqueles corações. O momento culminante da celebração chegou quando Maria convidou todos a compartilharem suas histórias de amor. Um a um, os participantes se levantaram, alguns hesitantes, outros mais confiantes, mas todos com a mesma esperança no olhar. Cada relato era uma flor lançada ao céu, um tributo aos que partiram, e enquanto as palavras eram proferidas, algo incrível aconteceu. O ambiente parecia vibrar com uma energia positiva, uma presença que não podia ser vista, mas que todos podiam sentir. Enquanto um homem mais velho contava sobre sua amada que se foi, a atmosfera ficou densa de emoção. Maria viu as expressões mudarem, os rostos relaxarem à medida que cada um compartilhava dores e risadas, todos juntos em um misto de tristeza e alegria. Era o amor e a conexão voando livre, mostrando que, mesmo após a morte, a essência permanece. Naquele clímax de sentimentos, soube que algo divino estava se desenrolando. Os testemunhos criavam um laço espiritual que fortalecia aquilo que Maria começou a entender. Não eram apenas histórias, mas um testemunho de que a vida continua, mais vibrante do que poderíamos imaginar. E nesse exato momento, o mistério do universo parecia se abrir à sua frente. A celebração chegou ao fim, mas o ar continuava marcado pela sensação de que o amor verdadeiramente nunca havia partido. No entanto, antes que Maria conseguisse voltar a respirar plenamente, uma gentileza inesperada tomou conta dela. Uma luz reluzente, magnífica e ardente, parecia ao mesmo tempo perto e distante. O que está acontecendo? Ela sussurrou quase sem ar o que aquele brilho representaria. E quem mais poderia se manifestar ali? O que mais o desenrolar daquele amor guardava para ela? O próximo sinal da jornada estava apenas começando a se desenhar. A luz reluzente envolveu Maria como um abraço caloroso. Era quase palpável, pulsando com uma energia que a fazia sentir-se viva e conectada a tudo ao seu redor. O murmúrio da capela se acalmou, como se a própria atmosfera estivesse aguardando um novo desdobramento. Ela fechou os olhos por um instante e respirou fundo, permitindo que a energia a permeasse. Sentia uma presença familiar, como se cada alma ali reunida estivesse aplaudindo aquela manifestação do além. O coração de Maria batia forte, e, mesmo em meio aos sentimentos conflitantes, uma paz inexplicável a envolvia. Quando ela abriu os olhos novamente, notou que a luz se intensificava, criando formas dançantes nas paredes da capela. As velas pareciam brilhar com mais afinco, lançando sombras que se moviam suavemente, como se estivessem em comunhão com aquela nova energia. O que estava acontecendo? O que essa luz representava? Tomada por um misto de curiosidade e reverência, Maria permaneceu em silêncio, ouvindo suas intuições. Nesse momento, algumas pessoas começaram a sussurrar entre si, apontando para o altar. Você viu isso? Alguém murmurou. Parece que as luzes estão se movendo. Outros soltaram risos nervosos, mas Maria percebeu que aquela manifestação não era mera coincidência. No fundo, algo profundo e mágico se revelava, e sua conexão com João só se tornava mais forte. Enquanto a luz moldava formas, Maria sentiu uma urgência em seu coração. Era como se, a cada pulsar daquela luz, vozes de amor e carinho se unissem em uma melodia cósmica. Com um gesto suave, ela pediu silêncio novamente, e a capela se calou instantaneamente. Meus amados, começou ela, esta luz não é apenas uma luz. É uma mensagem de amor. Sua voz ecoava com uma confiança renovada, e cronometrou cada palavra como um remédio. Ela nos diz que não estamos sozinhos, que os que amamos continuam aqui, ao nosso lado, mesmo que não possamos vê-los em carne e osso.
As paredes da capela pareciam absorver aquelas palavras, e a luz começou a brilhar ainda mais. Um murmúrio de aceitação tomou conta do ambiente. As pessoas começaram a se entreolhar, permitindo que o amor os envolvesse como um abraço coletivo. Maria percebeu que cada um dos presentes estava se despindo das camadas de tristeza, abrindo-se para as possibilidades de conexão que antes pareciam impossíveis. Mais, enquanto essa sensação positiva se espalhava, um pensamento inquietante surgia em sua mente. E se essa luz fosse um convite? Um chamado para que todos nós, aqui e agora, nos deixássemos levar por esse amor? Questionou-se. Ao contemplar tudo isso, uma certeza tomou forma. Não bastava crer apenas que as almas estavam em paz, era necessário sentir e afirmar essa paz. Com esse impulso, Maria decidiu fazer um novo convite. Vamos nos unir. Quem estiver disposto a enviar uma mensagem de amor aos que partiram, que se levante. Vamos criar um mar de amor nesse espaço. Por um momento, o ar parecia vibrar de expectativa. Ela viu alguns hesitantes, outros já se levantando, mas todos com os corações pulsando em uma só frequência. Enquanto pessoas começavam a se erguer, um novo brilho emana do altar, e um calor leve começou a tocar cada coração presente. O que mais estava por vir? O desafio de se abrir ao amor era apenas o começo. Que segredos aquele momento guardava? Maria sabia que a jornada estava apenas começando, e a luz parecia guiá-los em direção a algo ainda maior. Um suave tremor percorreu a capela, como se a energia que fluía através deles estivesse se intensificando. Maria observou, com o coração acelerado, enquanto cada uma das pessoas se levantava, unindo-se em um ato silencioso de entrega. Aquela união não era apenas um gesto, era um manifesto de fé e amor, uma declaração conjunta de esperança. O brilho emanado do altar parecia agora pulsar em harmonia com os corações dos que estavam presentes. Cada batida era uma sintonia, um eco de sentimentos que passavam a ser visíveis, quase tangíveis. A luz começava a formar um padrão, um desenho que parecia vivo, moldando-se a cada respiração. Maria sabia que algo extraordinário estava prestes a se revelar. Vamos enviar nossas mensagens, Maria disse, sua voz calma, mas intensa. Pensem em seus amados, fechem os olhos e deixem o amor fluir de vocês, como um rio de luz. Vamos deixá-los saber que nunca os esquecemos. As vozes começaram a soar sussurrantes, criando um leve murmúrio que se transformava em um hino de amor. O ambiente estava saturado de um sentimento profundo, a sensação da presença deles ali, escutando. Nesse íntimo momento de conexão, um casal próximo a Maria começou a chorar. Suas mãos entrelaçadas expressavam um amor que transcendeu a dor da perda. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, repetiu em voz alta, eu te amo, meu amor. Sei que você está em paz. Um murmúrio de amor e saudade se espalhou pela capela. As emoções se tornaram palpáveis. O calor que circulava pelo ambiente foi crescendo aos poucos, e Maria percebeu que o seu próprio coração se abria, acolhendo o amor que ali se manifestava. As luzes começaram a brilhar ainda mais intensamente, envolvendo todos como um abraço acolhedor. Cada alma presente parecia estar conectada por um fio invisível, cada um contribuindo para a grande tapeçaria de amor que estava se formando. Neste momento, uma erudita na congregação, que costumava ser cética em relação a experiências espirituais, levantou-se. Com a voz embargada, ela declarou, eu nunca acreditei realmente. Mas, aqui, eu sinto que eles estão bem, que tudo é verdade. Ao pronunciar isso, seus olhos brilharam com uma luz própria, refletindo o que Maria sentia. A capela começou a vibrar, pulsas como um coração coletivo. O som do amor era quase ensurdecedor, mas de uma forma maravilhosa. Cada um ali, em sua dor e na sua alegria, lia o mesmo versículo, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Maria sorriu profundamente, sentindo a presença de algo sagrado, uma proteção divina que os envolvia. Entretanto, nem todos estavam em paz. Enquanto a luz brilhava intensamente, uma sombra sutil pairou no canto da capela. Era como se, entre a lâmina de luz, uma pequena nuvem se erguesse, um convite à reflexão. Maria sentiu um arrepio. O que aquilo significava? Seria uma lembrança da fragilidade humana?
Um chamado para se despir das inseguranças e dores? Amados, também precisamos acolher nosso medo. A luz e a sombra fazem parte da mesma jornada. Maria declarou enfaticamente. Algo profundo estava alicerçado naquela composição. O amor que ali se formava também trazia a responsabilidade de enfrentar o que nos impede de seguir em frente. Enquanto ela falava, um misto de ansiedade e esperança preenchia o ambiente. Como eles poderiam lidar com isso? O amor prometia cura, mas o desconhecido poderia ainda trazer desafios a serem enfrentados. Com isso, um silêncio reverente caiu sobre a capela, enquanto todos refletiam sobre a verdade que estavam prestes a descobrir. Maria olhou para o altar iluminado, sabendo que a revelação ainda não havia terminado. O que mais o amor poderia desvelar? O que a sombra queria ensinar? As respostas estavam ao alcance, apenas esperando o momento certo para se manifestar. A energia na capela continuava a pulsar, agora mais intensa, como um grande tambor que ecoava nos corações dos presentes. Maria sentia seu corpo vibrar, um chamado profundo ressoava no íntimo de sua alma. Era como se a sombra que antes havia surgido fosse um portal, um convite para uma conversa mais íntima com aquilo que parecia indescritível. Inspirando fundo, ela buscou as palavras que poderiam transformar aquele momento em aprendizado. Juntos, vamos olhar para essa sombra, iniciou, sua voz serena, mas firme. Ela não é algo a temer. É na sombra que encontramos os medos que carregamos e que nos impedem de permitir que o amor transborde. Vamos confrontar isso juntos. As pessoas ao seu redor se entreolhavam, algumas balançando a cabeça em concordância, outras com o olhar perdido nas memórias que afloravam. A mulher que antes havia chorado apertou a mão do marido como se quisesse se ancorar na conexão que sentia. Maria percebeu a força que aquele espaço proporcionava, um eco de amor e cura pairando no ar com um gesto suave. Maria convidou a todos a fecharem os olhos novamente. Imaginem agora cada dor, cada insegurança, cada dúvida que carregam. Não as escondam. Deixem que a luz que está aqui hoje as encontre. A luz do altar parecia intensificar-se, expandindo-se e envolvendo tudo, como um manto acolhedor. Um silêncio profundo tomou conta da capela. Cada um ali estava imerso em seus sentimentos, permitindo que a luz e a sombra dançassem à sua volta. Maria observou enquanto algumas lágrimas escorriam, mas também notou sorrisos começando a brotar. A presença amorosa que pairava transcendeu a dor, trazendo um alívio profundo. Então, uma voz que soou como um sussurro suave e ao mesmo tempo, poderoso, começou a ecoar. Estamos aqui, sempre. O amor que sentimos é o que nos une além das barreiras. Maria não sabia se era uma projeção de sua mente ou uma manifestação do Espírito presente, mas o impacto foi imediato. Aqueles que estavam com ela, mesmo os mais céticos, sentiram um novo sopro de esperança. Viram? Maria disse, com um brilho nos olhos. O amor é eterno, ele não se apaga com a morte. Aqueles que amamos estão em paz, são sombra e luz em nossa jornada. Um murmurinho aprovativo se espalhou, como se a capela inteira estivesse consentindo com a verdade que pairava no ar. Mas a sombra, que antes parecia somente um símbolo de insegurança, foi se formando em algo mais. Ela começou a tomar forma, como uma nuvem macia e estranha que aos poucos revelava silhuetas. Os presentes a observaram com um misto de temor e reverência. Maria percebeu que aquilo era uma oportunidade de ver além, uma chance de reencontro com o amor que não se foi, mesmo após a perda. Por favor, olhem, o que veem? Maria perguntou em um tom suave. A curiosidade tomou conta do ambiente e as vozes começaram a surgir, inquietas e ansiosas. Cada um compartilhava o que sentia, algumas almas ansiosas pedindo por respostas, outras vendo vidas que atravessavam a barreira do tempo. E enquanto as silhuetas se tornavam cada vez mais visíveis, uma pergunta pairou no ar, quase palpável. O que acontece aqui é só o começo. Estaremos prontos para enfrentar o que vem a seguir? O ambiente agora estava repleto de expectativa, como se fossem espectadores de uma grande revelação. O que mais poderia se desvelar daquela noite mágica? Como as histórias se entrelaçariam novamente? O amor e a sombra dançavam juntos, e Maria sentia que ainda havia mais para descobrir, mais verdades a serem reveladas. O que mais o Espírito poderia ensinar?
Era tempo de se preparar para mergulhar na luz, mas também de ser corajoso para abraçar a sombra. A luz que preenchia a capela agora pulsava como um coração, e os presentes sentiam em suas peles. Era uma presença vibrante, como se todos os seus entes queridos estivessem ali, sussurrando palavras de amor e conforto. Um dos homens, com lágrimas nos olhos, conseguiu encontrar a coragem para se levantar. Ele havia perdido a esposa há pouco tempo e a dor ainda o assolava. Maria, ele começou, a voz tremendo. E se isso não for real? E se for apenas a nossa imaginação tentando consolar a dor da perda? O silêncio se instalou novamente. A insegurança brotava, mas Maria a sentia como uma parte necessária desse processo. É natural duvidar, respondeu ela com tranquilidade. Mas a dúvida é muitas vezes o primeiro passo para a fé. O que estamos vivenciando é um convite para um estado de consciência maior. O amor não conhece limites, e muitas vezes ele ultrapassa a realidade que conhecemos. Logo, uma mulher jovem, que até então estava imersa em sua própria tristeza, levantou a mão. Eu vi meu pai. Ele sorriu para mim. Sua voz estava quase em um sussurro, mas Maria ouviu a esperança incendiando-se em seu peito. A atenção se virou para a jovem. Diga-nos mais sobre isso, Maria incentivou, criando um espaço seguro onde as pessoas se sentissem à vontade para compartilhar suas visões. Ele estava como eu o lembro, cheio de vida e amor. Sentia que ele me dizia que estava bem, que eu deveria me cuidar, contou a jovem, as palavras saindo apressadas, como uma torrente de emoção e libertação. Os olhos de muitos se encheram de lágrimas enquanto outros corações começavam a se abrir para experiências semelhantes. Outra voz, mais rouca, começou a ecoar. Eu sinto que minha mãe está aqui. É como se ela me abraçasse apertado. Um homem idoso, que muitos conheciam por ter perdido a esposa, falava com uma reverência que despertava mais respostas entre os presentes. Maria sorriu ao ver aquele amor fluindo. Viram como a sombra começou a se dissipar. A dor que sentimos é real, mas o amor ainda é mais forte. Às vezes, tudo o que precisamos é abrir a porta do nosso coração e deixá-lo entrar. Mas algo a fez hesitar. A forma daquela nuvem ainda se moldava, sutilmente alterando sua aparência. Com um movimento suave, ela pediu que todos voltassem a fechar os olhos e se conectassem com aquilo que realmente sentiam. A atmosfera estava carregada de expectativa, como se o próprio universo aguardasse um milagre. Se vocês encontraram conforto nesta presença, o que mais vocês desejariam saber? Que perguntas ainda estão fazendo aos seus amados? Ela sentiu a energia crescendo, e palavras de encorajamento começaram a surgir. Um silêncio reverente tomou conta da capela novamente, mas desta vez, impregnado de esperança. Nesse momento, algo extraordinário começou a acontecer. As silhuetas nas nuvens começaram a se mover, não como sombras mas como formas reconhecíveis, e uma luz mais intensa começou a brilhar. A murmuração na congregação virou uma onda de emoção. E as perguntas começaram a ecoar. O que eles querem nos dizer? Como podemos saber que estão bem? Os olhos se encheram de expectativa. Maria olhou ao redor, percebendo que a distância entre aquele mundo e o outro estava se desfazendo. O tempo não existia ali, e ela se perguntou como seria a próxima revelação. Todos estavam prestes a descobrir um profundo significado por trás da sombra que esse momento trazia. A dança entre amor e despedida se tornava visceral. O que mais eles tinham a revelar? Com os sentimentos borbulhando, a luz parecia buscar um propósito, e a pergunta pairava no ar: estaríamos prontos para ouvir o que eles têm a dizer? A luz pulsante se intensificou, e um suave voo de murmúrios percorreu a capela, como se as almas ali presentes trocassem segredos. Maria sentiu isso como um chamado. O ar carregava uma fragrância de flores mistas, que evocava lembranças de momentos felizes. Enquanto as muletas de dúvida eram deixadas de lado, surgia uma coragem coletiva. Todos estavam prontos para ouvir. Fechem os olhos novamente, Maria pediu, deixem suas almas se abrirem para o que vem. Recebam essa luz como um abraço do céu. E assim o fizeram, em uníssono, em um profundo estado de entrega. Enquanto isso, uma onda de calor percorreu a sala. As silhuetas nas nuvens começaram a se tornar mais definidas,
revelando rostos familiares, expressões de amor incondicional e sorrisos acolhedores que pareciam se encarnar. O homem que havia falado primeiro sentiu seu coração disparar ao reconhecer a presença de sua esposa. Ele piscou várias vezes, sem acreditar no que via. Era como se ela estivesse bem na sua frente, pronta para confortá-lo. Minha amada! Sussurrou ele, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas desta vez, não eram apenas de dor, eram gotas de cura. Outros começaram a sentir a presença de seus entes queridos também. A jovem falou de seu pai, agora com mais convicção: ele está aqui. Ele me disse que está feliz e que não preciso ter medo. Aquele grito de alegria ressoou entre todos, criando um efeito dominó que incendiava a esperança no coração de cada um. Maria, vendo o impacto daquela conexão, começou a guiar mais profundamente. Escutem, cada um de vocês tem a capacidade de sentir essa devoção contínua. O amor transcende o véu sutil que separa este e o outro lado. A verdade é que estamos todos interligados por laços invisíveis e eternos. Ela então se voltou para a luz vibrante que agora dançava como se estivesse viva. Querida luz, o que você deseja nos revelar? Sua pergunta ecoou no silêncio da capela, e um murmúrio de expectativa preencheu o espaço. De repente, os espectadores começaram a ouvir risos distantes, como se houvesse uma comemoração. Era uma melodia alegre, e, por um momento, Maria sentiu que as almas reunidas estavam celebrando em festa. Essa sensação de união e alegria era palpável e transformadora. Nesse momento, uma visão tomou forma na luz: um beija-flor reluzente, umbindo entre flores exuberantes. Todos na capela sentiram um profundo anseio surgir. O beija-flor parecia representar a mudança, a transformação e a vida eterna, e com ele, uma mensagem clara: o amor nunca morre. Ele se transforma. O velho homem que havia sentido a presença de sua mãe se levantou novamente. O que podemos fazer para honrar esse amor? Como podemos nos conectar ainda mais com aqueles que amamos? Sua voz ressoou com um misto de súplica e determinação. As respostas vinham, mas ainda era necessário escutar. Para honrar o amor, devemos viver com gratidão. Entregar-nos ao presente, incluir nossos amados em nossas decisões, em nossos sonhos. Maria respondeu, seu coração palpitando. A luz parecia brilhar ainda mais intensamente, como um sinal de aprovação. O que mais esses espíritos amorosos tinham a ensinar? Enquanto esperanças e desejos fervilhavam, a capela se tornava um lugar de intensa transformação. Maria respirou fundo, consciente de que estava ao limiar de uma revelação ainda maior. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Eles estavam prontos para receber esse presente divino? A luz piscou, como se respondesse, sim, há mais por vir. A atmosfera na capela pulsava com uma energia singular, como se o próprio ar estivesse vibrando com a expectativa. Os participantes permaneceram em silêncio, os olhos fechados e os corações abertos, prontos para receber. Aquela luz que pulsava, agora mais intensa, parecia querer compartilhar um segredo profundo. Maria sentiu um grande peso em seu coração, uma mistura de responsabilidade e alegria. Ela sabia que, naquele momento, estavam sob a atenção de algo muito maior. Queridos irmãos e irmãs, nesta jornada juntos, vamos mergulhar mais fundo. Se a luz brilhar, é porque ela quer revelar algo importante a nós, declarou, sua voz ecoando com uma firmeza tranquila. Nesse instante, a luz tomou uma nova forma, um brilho dourado envolvendo a capela de modo acolhedor. Era como um sol a despontar no horizonte, trazendo calor e esperança. As sombras das almas queridas dançavam ao redor, trazendo uma sensação de acolhimento e amor. O homem que reconhecera sua esposa sentiu sua mão gelada, mas sua alma estava aquecida com o carinho que lhe era transmitido. Eu vejo vocês. Eu sinto a sua dor e a sua dúvida. Mas este amor nunca se foi. Somos um só. Sempre seremos um só. A voz suave que emergiu da luz parecia abraçar cada coração presente. Alguém na multidão murmurou baixinho, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como é possível? Como pode haver tanta conexão após a morte? Maria, ouvindo isso, compreendeu que era hora de aprofundar o ensinamento. Amor não conhece fronteiras. Quando amamos verdadeiramente, criamos um elo eterno. A percepção do amor é o que nos une,
mesmo quando a vida terrena acaba. Então, como saber se nossos amados estão em paz? Podemos sentir, podemos saber. O velho homem, novamente no foco, com a voz embargada, perguntou, mas o que podemos fazer além de crer? O que é preciso para ter certeza? Precisamos nos abrir para os sinais, respondeu Maria com fervor, cada pequeno gesto de amor, uma brisa suave, um aroma familiar, um sonho que nos faz sorrir. Esses são os toques das almas que amamos. Eles se comunicam. E muitas vezes, é em momentos de dor que eles mais se fazem presentes. Reações de assombro cruzaram os rostos. O jovem que primeiro se manifestara sobre seu pai começou a lembrar-se de quando sentirá um perfume de flores no ar, tão familiar e reconfortante. Isso é verdade. Eu também senti. Ele exclamou, enquanto todos os olhos se voltaram para ele, buscando conexão. É isso! Maria exclamou com empolgação. Quando sentirem algo que lembre quem amaram, é um sinal que estão em paz. Algumas pessoas podem receber imagens, outras sons, e algumas apenas uma suave sensação de amor. Estejam atentos! As almas ao redor dançavam em um deleite silencioso, parecendo confirmar as palavras de Maria, enquanto um novo entendimento começava a brotar nos corações da congregação. Mais, no fundo, uma pergunta persistia, e quanto à dor da perda? Como podemos lidar com a saudade? Antes que pudesse responder, a luz dançou como um relâmpago. O murmúrio no ar ficou mais intenso, como um chamado de vozes que reverberaram. Não existe saudade no amor verdadeiro. O amor transforma a dor em lembrança e gratidão. É essa energia que traz paz. Maria, agora imersa na luz radiante, sorriu, mas sabia que ainda havia mais a ser revelado. Havia segredos mais profundos e lições inestimáveis esperando para serem compartilhadas. Então, enquanto a capela pulsava com a luz e o amor, uma nova onda de expectativa carregou o ar. O que mais poderia ser revelado naquele espaço sagrado? A resposta pairava no ar, esperando para ser descoberta. Estariam todos prontos para ir mais além e entender o que a luz verdadeiramente tinha a oferecer? A luz dourada que preenchia a capela parecia respirar junto com a multidão. Era um momento sagrado, onde cada coração pulsava em uníssono, transbordando sentimentos de amor e saudade. Maria, agora em profunda conexão com aqueles que amava, percebeu que todas as suas experiências estavam entrelaçadas. O dia da celebração não era apenas um tributo a João, mas sim um convite ao renascimento da fé e da esperança para todos ali presentes. Estamos prontos para ouvir um pouco mais? Maria perguntou, a emoção vibrando em sua voz. Que cada um de nós possa sentir e acolher o amor que nunca se foi, mas que apenas se transformou. Com um gesto suave, ela pediu à congregação que fechasse os olhos novamente, permitindo que o calor da luz os envolvesse. Era como se, naquele momento, os limites entre os mundos se dissolvessem, revelando uma nova dimensão. A presença de João parecia palpável. Enquanto os pensamentos de Maria dançavam, ela lembrou-se de cada sinal que havia recebido. O perfume das flores, as canções que enchiam o ar, a borboleta branca que pousou em seu ombro. Todos eram vestígios do amor de João, uma confirmação de que ele continuava a existir de outra forma. A dor, embora ainda presente, se transformará em um tecido de memórias quentes e reconfortantes. Ouçam suas vozes, ela continuou. Todas essas experiências não são meros caprichos da mente. São mensagens de amor, um eco da vida que continua além da nossa compreensão. A luz pulsante se tornava cada vez mais intensa. Dentro daquele espaço sagrado, as almas queridas estavam realmente ali, abraçando cada um com um amor imenso e eterno. Quando Maria finalmente abriu os olhos, viu rostos iluminados, olhares que refletiam a transformação que ocorria. A jovem com seu pai, o homem mais velho com sua esposa, todos compartilhando a experiência de amor e conexão espiritual. Era evidente que a dor, em vez de um peso, tornava-se uma ponte, ligando-os a algo maior. A sensação de comunhão transcendeu a angústia. Era como se cada lágrima derramada fosse um passo para a cura. Então, uma transformação começou a ocorrer. A sombra que antes pairava como um lembrete do que eles haviam perdido começou a dissipar-se.
As silhuetas que emanavam da luz passaram a se moldar em formas cada vez mais reconhecíveis, e sorrisos surgiam, imprimindo na capela um ar de celebração. Com um fervor renovado, Maria pediu que todos emitissem os nomes de seus entes queridos, que eles iluminassem a atmosfera com suas memórias. As vozes ergueram-se, ecoando pela capela, um verdadeiro hino de amor e saudade. Este é o presente que nossos amados nos trazem, Maria exclamou, vibrante. Cada nome aqui é uma testemunha de que a vida nunca cessa, apenas toma novas direções. Eles estão em paz, e a paz é um sentimento que devemos abraçar e perpetuar. Em um momento de profunda revelação, a luz que preenchia o espaço começou a envolver todos com uma energia renovadora. Era uma confirmação clara de que a união no amor não só permitia a cura das feridas, mas iluminava o caminho para o futuro. Maria percebeu que tinha o poder de ajudar aqueles ao seu redor a verem a beleza que ainda existia, mesmo em meio à dor da saudade. Através da dor, encontramos a força de viver plenamente. Lembrem-se, a cada ato de amor que realizarem, estão orando aqueles que partiram, Maria falou, mais convencida do que nunca. Um sentimento de gratidão tomou conta do ambiente. Aquela celebração não era apenas de luto, mas de amor, recriação e esperança. Ao final, a luz brilhou mais intensamente, quase ofuscante. Maria sentiu um calor envolvente. Alguém começou a cantar baixinho, e outros se juntaram, formando um cântico suave que transbordava amor e alegria. Foi nesse ponto mágico que Maria teve certeza de que João a observava, sorrindo, imensamente orgulhoso. Ele havia se tornado parte daquela celebração, daquele amor que continuaria a viver entre eles. A conexão entre os mundos se solidificara, e cada um ali presente sentia que poderia continuar suas vidas, levando consigo a certeza de que todos aqueles que amamos permanecem conosco, acima de todas as barreiras. A luz diminuía lentamente, enquanto as almas se manifestavam uma última vez, como uma carícia suave sobre cada um ali presente. Maria sabia que aquela noite seria lembrada como o início de uma nova jornada. E ao olhar em direção ao altar, fez uma promessa silenciosa: continuaria a compartilhar o amor que encontrara, ajudando outros a perceberem que a paz que procuravam estava, na verdade, sempre ao seu lado. O último brilho da luz se apagou, mas a sensação de amor e conexão nunca deixaria seu coração. Eles estavam todos juntos, iluminados pela certeza de que o amor nunca é perdido, mas transformado. E assim, Maria e a comunidade encontraram um novo propósito, um novo caminho, juntos. Agora, querido irmão, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem poderosa. Comente suas reações e testemunhos sobre o final e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer a diferença. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos espalhar o amor e a esperança.